Se você quiser fingir que é uma pessoa muito amada, você pode fazer assim. Tá vendo? Aí fica parecendo que você ganhou um beijinho de alguém. Estive conversando com pessoas que disseram coisas como não desista do seu canal, e com pessoas que disseram coisas como você está sendo besta aí, mas que conversar com essas pessoas fez alguma diferença. Eu não vou parar de fazer vídeos. Eu nunca disse que ia parar de fazer vídeos. Eu só disse que não iria ter um vlog. E realmente não vou ter um vlog. Porque vlog é mais assim, você falar da sua vida. E eu decidi que eu vou falar de assuntos diversos. Então eu vou ter um canal onde eu vou postar vídeos. E escolhi um assunto pra falar hoje. Um assunto que, na minha opinião, é muito interessante. E que várias pessoas têm opiniões diversas sobre esse assunto. E esse assunto é paralisia do sono. Mas antes de explicar o que é a paralisia do sono, eu tenho que explicar algumas coisas que acontecem quando estamos dormindo. Quando estamos dormindo, o nosso corpo fica totalmente parado. Ou pelo menos era pra ficar, né? Mas existem sonâmbulos e gente que se mexe quando tá dormindo, mas enfim. O nosso corpo precisa ficar parado porque quando a gente tá sonhando, o nosso cérebro interpreta os sonhos como algo que tá realmente acontecendo. Então, se você não ficar paralisado enquanto tá na cama, enquanto tá dormindo, o seu cérebro vai querer que o seu corpo faça aquilo que você tá fazendo dentro do seu sonho. Como às vezes acontece com algumas pessoas e como uma vez aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Quando eu tinha 13 anos, eu dormia com uma boneca. Agora eu durmo com o Woody. Quando eu dormia com essa boneca, ela ficava bem do meu lado, assim, eu dormia com a cabeça assim, e ela ficava bem aqui, bem em frente do meu rosto, da minha cara, do meu rosto. Daí uma noite eu sonhei que eu precisava entregar um jornal para uma pessoa que estava numa janela muito pequena, bem alto, e eu lá embaixo. Então eu comecei a tentar dar o jornal para essa pessoa e fazer movimentos assim, entregando o jornal. Tentei várias vezes no sonho. E uma vez que aconteceu, eu movi o meu braço de verdade. Quando eu movi o meu braço, a minha boneca, pá, no chão. E essa foi a primeira queda dela. Janeiro de 2008. Em casos mais graves, as pessoas elas podem levantar, elas podem passear, elas podem falar durante o sono. E isso pode nos prejudicar, a gente pode se machucar, a gente pode contar nossos segredos mais obscuros, a gente pode, sei lá, acabar saindo de casa, se perder, ou então, como no Poltergeist, tinha uma criança que era sonâmbula e eles estavam construindo uma piscina e eles tinham medo que a criança, durante o sono, fosse até o quintal e entrasse dentro da piscina, se afogasse e eventualmente morresse. Por isso, o nosso corpo libera alguma coisa que eu não tô lembrando do nome, pra fazer a gente ficar totalmente parado enquanto tá dormindo. Então, o que acontece muitas vezes? O que é a paralisia do sono? É quando o seu corpo está totalmente paralisado, mas mesmo assim você acorda. O seu cérebro desperta antes do seu corpo. Você fica acordado, você está consciente, mas não consegue se mexer de jeito nenhum. E isso é muito apavorante. Recentemente eu assisti um documentário sobre a paralisia do sono que se chamava O Pesadelo, que retratava esse assunto de um jeito muito, como eu posso dizer, de um jeito meio místico. Porque além de você ficar paralisado, mas o seu cérebro tá acordado, você não conseguir se mexer, você sente aquele pânico de, sabe, você sabe tudo que tá acontecendo, mas você não consegue mover os seus braços, mover suas pernas, a cabeça, você não consegue mover nada. Aquilo já é assustador, mas você também pode ter alucinações durante a paralisia do sono. Então muita gente, quando tá naquele estado de paralisia do corpo, mas tá com a mente acordada, acha que vê coisas pelo quarto ou ouve coisas. Na paralisia do sono, gente, a gente fica com os olhos fechados.
Mas tem gente que acha que abre os olhos, que consegue enxergar o quarto, consegue ver tudo o que está acontecendo, mas só não consegue se mexer. E aí que entram umas figuras que eu acho que muita gente conhece e que já fizeram uma historinha sobre elas, que são, sobre eles, na verdade, que são o povo das sombras. O povo das sombras são pessoas, formatos de pessoas humanas, mas que a gente só consegue ver a sombra delas, mesmo que elas estejam em pé na nossa frente. A gente só vê sombras, tudo preto, só aquele contorno assim de uma pessoa. E várias pessoas que estiveram no estado de paralisia do sono disseram, inclusive nesse documentário que eu assisti, disseram que viram essas pessoas. E essas pessoas chegavam perto delas, tocavam nelas, às vezes faziam cócegas nelas. Tipo, gente, imagina você lá deitado na cama sem poder se mexer, uma pessoa chega e começa a fazer cócegas e você, meu Deus, isso aconteceu comigo semana passada. Mas foi a minha mãe, não foi nenhum povo das sombras. Mãe... E muitas dessas pessoas realmente acreditam que o povo das sombras existe, que eles estiveram lá em contato com esse povo das sombras e que esse povo fez coisas com eles. Se eu acredito no povo das sombras, eu não acredito muito, mas sei lá, quando você vai dormir, você fica meio que tipo, será que eles existem? Será que eles vão aparecer aqui no meu quarto? Eu nunca cheguei a ver esse povo das sombras, mas eu já sofri paralisia do sono várias vezes, especialmente quando eu tava muito cansada, porque sempre que eu tô muito cansada mesmo, acontece isso, eu fico paralisada, não consigo me mexer, acordo. 2 casos são os que eu mais me lembro, que aconteceram comigo há alguns anos. Eu acho que eu tinha uns 17 anos e eu tava deitada, obviamente eu tava deitada na minha cama, que ela era antigamente não, eu ainda tenho essa cama, só que ela tá no outro quarto, eu troquei de cama, porque a minha cama antiga ela era muito dura, então você deitar no chão e deitar na minha cama era a mesma coisa. Então o que aconteceu? Eu tava deitada na minha cama, com esse braço em cima dos meus olhos. Então nem que eu quisesse alucinar que eu tava com o olho aberto, eu ia poder, porque eu tava sentindo meu braço em cima dos meus 2 olhos. E eu ficava o tempo todo falando dentro da minha própria cabeça, tipo, tira o braço daí, move esse braço, e não conseguia tirar o braço, porque de jeito nenhum, não conseguia, não saía. E eu comecei a ficar entrando em pânico, especialmente porque eu sentia um vento muito forte no meu rosto. E eu tenho um ventilador dentro do meu quarto. E ele estava ligado e eu estava escutando o ventilador. Só que pra mim, o vento estava bem no meu rosto, bem na minha cara mesmo. E não é onde ele fica bem afastado da minha cama. Eu até viro ele pro lado oposto pra não ficar o vento em mim. Mas ele na verdade é um circulador de ar. Então eu acho que eu posso fazer isso, de não deixar ele virado pra mim, deixar o ar circulando pelo quarto e tudo fechado. Eu não gosto de coisas abertas, eu não gosto de janela aberta e eu não gosto de porta aberta. Então, quando eu tava sentindo aquele vento bem no meu rosto, eu comecei a imaginar o porquê de eu estar sentindo aquilo. Porque eu não era pra eu estar sentindo vento forte nenhum, principalmente na cara. Então, eu comecei a pensar que eu tinha levantado enquanto estava dormindo, sonâmbula, e tinha deitado no chão, bem onde fica o circulador de ar, que acho que é esse nome, ventilador normal. Achava que eu tinha deitado em frente a ele e eu tava sentindo como se eu estivesse em posição fetal, assim, com o braço no rosto, mas deitado em posição fetal. Aí eu comecei a ficar mais aterrorizada ainda, porque eu não sou sonâmbula. E qualquer indício de que eu tenha levantado durante o sono e não me lembre de ter feito isso, eu fico maluca, porque qualquer coisa que eu possa ter feito sem ter consciência disso, ai meu Deus, é muito aterrorizante pensar sobre isso, porque eu tenho que estar em plena consciência do que eu tô fazendo a todo momento. Até porque eu gosto de lembrar de todas as coisas. E se eu faço algo e eu não lembro daquilo, eu não tive consciência de que eu fiz aquilo, isso é muito terrível. Então eu comecei a entrar em pânico mesmo. Pior do que eu já tinha entrado quando eu tinha percebido que não conseguia me mexer direito. Não conseguia me mexer de jeito nenhum, aliás. Por
fim, meu corpo finalmente acordou. Consegui tirar o braço do meu rosto. Assim que eu tirei, tudo estava claro. Não tinha nada, não tinha vento na minha cara. Não tinha nada de estranho no quarto. Tudo normal. Eu acordei e fiquei tipo, nossa, o que foi que acabou de acontecer? E isso aconteceu outras vezes. Na semana passada, por exemplo, aconteceu isso. Eu acordei, deitada lá, sem me mexer, e o pior, quem me acordou foi a minha mãe. Então ela foi até lá falar comigo e eu não conseguia responder ela. Eu tava acordada, mas o meu corpo tava dormindo. E eu ouvi quando ela falou assim, ela tá frescando com a minha cara, parou de respirar, porque eu acho que a minha respiração tava mais fraquinha. E ela até colocou o ouvido pra escutar se eu tava respirando. E ela disse, tá respirando sim, tá brincando comigo. E começou a fazer cócegas em mim. E aquilo foi horrível, horrível, porque eu não conseguia me mexer e ela tava fazendo cócegas em mim. Mas foram as cócegas, pelo que eu percebi, foram as cócegas que ela tava fazendo que fez o meu corpo despertar. Comecei a mexer os braços assim. E aí ela viu que eu tava acordando, né? Na verdade eu já tava acordada. Comecei a me mexer evitando as cócegas. Semana passada eu não tive medo, porque eu já me acostumei a isso. Quando eu tinha 16 anos acontecia várias vezes, mas nunca tive episódios de alucinação, como a que eu tive com o ventilador. Mas eu sempre acordava, via que estava completamente parada e acontecia uma coisa que eu fui até em médicos falar sobre isso. E nenhum deles acreditou em mim e dizia, você estava sonhando. Mas aí eu assisti ao documentário sobre paralisia do sono e a maioria das pessoas entrevistadas falavam aquilo que eu tinha sentido. Aí eu fiquei, então eu realmente não estava sonhando, eu sabia! Existem outras pessoas que sentem isso. O que era que eu sentia? Que faz um tempo que eu não sinto mais isso, mas antigamente eu sentia quase sempre que eu ia dormir. Que era como se eu estivesse levando choquinhos. E eles começavam pelas pernas e iam subindo pro corpo todo. E aí quando chegavam na minha cabeça, eu sentia como se eu estivesse escutando, por exemplo, um celular vibrando. Ficava zzz, aí eu sentia como se o meu corpo inteiro estivesse tremendo. Mas aí eu ainda estava acordada. Então o que eu fazia para parar isso? Eu mexia alguma parte do corpo, geralmente eu chutava o ar, assim, mexia a perna e aí parava. Mas aí depois voltava e começava de novo, tipo um liquidificador, só que no seu corpo inteiro. Só que quando eu abria os olhos também, eu via que na verdade eu não estava me mexendo, que eu só sentia aquilo. Aí eu acordava e falava pra minha mãe, mãe, eu tava vibrando, meu corpo inteiro tava vibrando. Ela, você tava sonhando, era sonho. Eu falei pro meu pai disse, é sonho, é sonho. E eu implorei pra me levarem no médico, implorei. E aí finalmente me levaram, há uns anos atrás. Eu expliquei tudo, ele disse, não, era só sonho, mas você tava sonhando. Eu, não, mas eu senti isso. Não, mas isso não existe. Um médico falar pra você que o que você sente não existe é uma das piores coisas que podem acontecer com você, principalmente se você está sofrendo com um problema frequente, você vai no médico, o médico diz, isso não existe, isso é da sua cabeça. Muitas vezes é, mas algumas vezes não é, como no meu caso, não foi, que eu vi que outras pessoas passam por isso. Então, se você já passou por isso, se você tem uma história parecida, se você quer saber mais sobre a paralisia do sono, procura no Google. Brincadeira. Deixa sua história nos comentários se você vê esse vídeo, que eu não sei se as pessoas vão assistir esse vídeo, mas se você viu esse vídeo e você já sofreu paralisia do sono ou algo parecido, você já viu o Povo das Sombras, por favor, não vou pedir like, não vou pedir pra compartilhar, que eu acho ridículo ficar mendigando like, mas deixa sua historinha nos comentários, ou pelo menos diz assim, eu vivi isso, eu senti isso, porque eu me sentiria bem mais normal falando desse tipo de coisa. E se você tem alguma informação que eu não dei também, pode comentar, seria ótimo, adoraria saber coisas novas sobre paralisia do sono, sobre sono e sobre sonhos, que é um dos meus assuntos preferidos. Provavelmente vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre sonhos lúcidos, que eu já tive vários, que eles são divertidos e são muito legais, e um dia eu vou fazer, quando eu tiver tempo, porque mal tenho tempo agora.
Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido coisas novas, que tenham gostado e like ou dislike fica a seu critério. Estamos no país livre e eu não vou ficar mandando você fazer nada. Você faz o que você quiser. Falou? Falou. Tchau. Posso fazer o vídeo assim, ó. Isso aqui é legal de filmar sentada numa mesinha. Dá pra fazer assim.